Bom dia, internacionalistas. Praticamente uma aula particular acerca da história das relações internacionais da Guerra Fria. Hoje, dia 24 de janeiro de 2022, aula número 9, falaremos sobre a Guerra do Vietnã. Um dos mais emblemáticos fatos, episódios, fenômenos das relações internacionais durante o período da Guerra Fria. A pergunta que eu faço, como você já conhece o estilo da minha aula, as provocações que eu faço, é a seguinte: por que a Guerra do Vietnã é considerada uma derrota para os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos foram derrotados na Guerra do Vietnã? Quais são as razões, quais são as justificativas para dizer isso? Aí, antes de vocês responderem, se manifestarem, vou dar aqui alguns dados, algumas informações que são importantes para vocês saberem, o que vocês já sabem. Né? O total de vietnamitas mortos, civis e militares, de acordo com alguns dados, variam de 966 mil, ou seja, até quase 1 milhão, até 3,8 milhões. Isso de vietnamitas mortos, sejam civis, sejam militares. Para vocês terem uma ideia, também outros países foram envolvidos, outras populações foram envolvidas e outros países foram envolvidos também no conflito da Guerra do Vietnã. Por exemplo, Camboja, entre 240 e 300 mil cambojanos morreram durante a Guerra do Vietnã. De laosianos, de 20 a 62 mil morreram também na Guerra do Vietnã. Já os americanos, as estimativas giram em torno de 58 mil soldados mortos, mais de 300 mil feridos e 1.626 ainda desaparecidos no ano de 1975. Mas a pergunta que eu fiz, para iniciarmos a nossa aula... Bom dia, Yasmin, seja bem-vindo. Por que os Estados Unidos são considerados derrotados na Guerra do Vietnã? Muito bem, Guilherme, vamos ver o que você manifestou aqui. Nossa, sim, é um dado também bastante estarrecedor, brutal, cruel, né, Guilherme, em relação a essa divulgação, esse dado que você acabou de lançar, sobre essa observação que você acabou de dizer, né? Vamos lá, pessoal. Alguém gostaria de se manifestar? Por que os Estados Unidos são considerados derrotados, foram derrotados, saíram derrotados da Guerra do Vietnã? Eles, pelo que eu vi, era para ser uma vitória bem rápida dos Estados Unidos, né? Porque eles estavam contra um país, enfim, guerrilhas, né? Bem inferior militarmente. Mas acabou que, primeiro, durou muito mais do que todo mundo esperava, já é uma derrota. E ainda os Estados Unidos não conseguiu ganhar, né? Não conseguiu a vitória. Então acabou que eles falharam completamente no objetivo de parar a expansão do comunismo na região. Perfeito, Ana. Gostei do seu raciocínio. Vamos complementá-lo, mas você disse muito, muito bem essa resposta, que eu acho que ela é bastante clara, né? Primeiro, você disse o aspecto da guerra não ter sido curta, que era o planejamento estratégico, planejamento tático estratégico dos americanos. Não foi curta, foi uma guerra longa. E o outro aspecto que você destacou de não ser curta e ser longa, e ao mesmo tempo você acabou de dizer, né? Não atingiu o objetivo tão esperado. Além de não ter alcançado a vitória e a rendição por parte do Vietnã. Então vamos amarrar a sua resposta. Né? O que é uma vitória numa guerra? Quando a gente diz que um país saiu vencedor de uma guerra, você leva o inimigo à rendição ou à negociação. No caso da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos não obtiveram nenhum dos dois pontos. Não levou o Vietnã à rendição, não levou o Vietnã à negociação. Pelo contrário, os Estados Unidos foram forçados a negociar e a se retirar do Vietnã. Então, isso que você disse de uma forma muito clara, muito objetiva e muito bem feita, está correto. Não foi curto, foi longo, não levou à negociação, não levou à rendição, pelo contrário, os Estados Unidos foram forçados a negociar, e o segundo aspecto que é importante, a se retirar da região. E depois, como vocês sabem, o Vietnã do Norte tomou todo o Vietnã do Sul, e praticamente formou somente um Vietnã. Tudo bem? Então, esse aspecto, Ana e demais internacionalistas, é muito importante. O que é chamado uma vitória numa guerra? Quando você leva, então, o seu inimigo
a rendição ou a negociação, né? E é claro, quando leva para negociação o país que está derrotado, ele vai ser forçado a uma série de termos propositivos, né? Bastante assim negativos para o seu país. E isso, de fato, não aconteceu em relação do Vietnã. Até interessante quando vocês visualizam, principalmente do governo do Nixon e o Kissinger, que foi responsável por essas tratativas diplomáticas, diversas vezes o Vietnã postergou, protelou a negociação diplomática para a solução em relação à guerra do Vietnã. Então, isso mostra como o cálculo de poder por parte do Vietnã foi muito bem feito, foi muito bem realizado, né? Quanto mais a guerra se postergasse, quanto mais a guerra se prolongasse, isso era um fator negativo para os Estados Unidos. E tocamos num ponto que eu acho muito importante, que é a questão da opinião pública. A opinião pública norte-americana ficou contra a guerra. A imprensa, artistas, intelectuais, jovens universitários, movimentos sociais e, pessoal, um dado que também é muito importante chamar a atenção de vocês a partir de agora, aumentaram o número de manifestações pacíficas e passeatas durante o prolongamento da Guerra do Vietnã. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1968, que é considerado um ano emblemático de manifestações praticamente em todo o mundo, ocorreram diversas manifestações, ocorreram diversas passeatas, mas os historiadores dizem que as maiores mobilizações estudantis aconteceram entre o ano de 1969 e 1971. Uma pesquisa pessoal feita em 1969 em mais de 232 universidades norte-americanas mostraram que pelo menos 215 mil alunos participaram de protestos contra a guerra. Repito, uma pesquisa em 1969, 232 universidades tiveram manifestações e mais de 215 mil alunos participaram desses protestos contra a guerra. Nesses mesmos dados, dizem que 3.652 foram presos e 1.000 foram suspensos ou expulsos da universidade, né, por envolvimento em atividades políticas. Então, um país de caráter liberal, um país democrático, tentaram cercear essas manifestações estudantis, né? Dizem que no ano de 1969 e 1970, o FBI listou mais de 1.785 manifestações estudantis, inclusive, pessoal, 313 ocupações, né? Os historiadores dizem que essas manifestações estudantis mostram um pouco do caráter efervescente dos anos 60 dos Estados Unidos. A questão dos direitos civis dos negros, uma série de manifestações estudantis, como acabei de dizer, por parte dos universitários. Então, foi um movimento muito efervescente, movimento negro, movimento gay, movimento feminista, aumentaram demais, de uma forma demasiada nos anos 60. E alguns autores chamam esse de movimento da nova esquerda. É um movimento da nova esquerda. Continuando, pessoal, a respeito desses anos 60, e principalmente a respeito dessas manifestações estudantis, era uma variedade de movimentos sociais caracterizados pela juventude, por ideias anti-elitistas e mais ênfase na crítica da alienação e hipocrisia da sociedade norte-americana. Veja, pessoal, a Guerra do Vietnã, lá no continente asiático, trouxe reflexos, impactos dentro da sociedade norte-americana. A guerra não era somente no Vietnã, ela estava acontecendo também, coloca de forma simbólica, também nos Estados Unidos, desse movimento contra a guerra, em certo sentido, meus caros internacionalistas, até contra a estratégia de contenção. Mas eu vou entrar mais detidamente nesse detalhe. Muito bem lembrado, Guilherme, vou tratar desse ponto também. É interessante que esse movimento estudantil, então, era crítico da alienação e crítico da hipocrisia da sociedade norte-americana. A preocupação já não era somente restrita à luta de classes e à miséria econômica, né? Então, a nova esquerda, ela envolvia estudantes, povos oprimidos como negros, vítimas do imperialismo americano, né? E eram movimentos contra a Guerra do Vietnã, pelos direitos estudantis nas universidades e por mais liberdade individual na vida cotidiana. Eles enfatizavam a democracia participativa, a espontaneidade, o ativismo criativo,
tendências táticas e estratégicas que caracterizaram movimentos sociais no mundo inteiro após essa época. Como bem aludido pelo Guilherme, o Festival de Rock Woodstock, ocorrido em agosto de 1969, nos Estados Unidos, marcou então uma geração de jovens ligados aos ideais do movimento hippie e ao rock and roll. Né? Então, o Woodstock foi um movimento embasado pelos preceitos contraculturais que pregavam, entre outras coisas, a paz e o amor. Né? Então, é interessante que os anos 60, o final dos anos 60, também foi marcado por essa questão de um hedonismo, de liberdade individual, contra o cinismo e hipocrisia da sociedade norte-americana, e por manifestações estudantis, por luta do movimento negro. Então, é um momento muito importante na história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começando a se rever. E a estratégia de contenção, pessoal, ela é questionada, ela é posta em xeque, ela é posta em revisão. Né? E é interessante também que aí começa retomado aquela discussão dos anos 50 em relação à estratégia de contenção, se ela deveria continuar. Por quê? Qual era a ideia? Os gastos militares que nós tivemos na Guerra do Vietnã, se a gente for atuar em outras regiões geoestratégicas, como a questão do Vietnã, vai acabar esgarçando o Império Norte-Americano. Nós vamos perder a Guerra Fria. Era mais ou menos o raciocínio dos críticos em relação a essa tentativa dos Estados Unidos continuar intervindo em outras regiões geoestratégicas, como foi o caso do Vietnã. E a outra crítica também era no seguinte sentido, né, que vocês devem se lembrar bem lá no início dessa disciplina. Olha, desde que os soviéticos cuidem das suas regiões de geoestratégia, a gente cuida da nossa, vamos parar de intervir em determinadas regiões onde não há interesse direto por parte dos Estados Unidos. Não vale a pena. Então, deixa eu ver, Guilherme. Interessante, muito bom. Vou assistir, não conhecia. Eu tenho que até colocar em dia, Guilherme, Internacionalistas, alguns filmes, algumas séries da Netflix que têm reproduzido muitos bons filmes e boas séries, né? Pessoal, obrigado, Guilherme, pela manifestação, sempre muito importante. Vem férias para a gente assistir, colocar em dia toda essa programação. Pessoal, tá tranquilo? Acompanhando o raciocínio? Posso prosseguir? Vou tratar, então, a respeito, a partir de agora, da estratégia de contenção. Depois eu volto mais detalhes em relação à questão da Guerra do Vietnã, algumas situações críticas também. Então, tratando ainda em relação à estratégia de contenção americana, as críticas que reaparecem com vigor. Né? Então, a primeira crítica era que atuações como essa do Vietnã, que foram bem mal sucedidas e fracassadas, se repetisse, levaria ao esgarçamento do Império Norte-Americano. Né? E a outra questão, se a gente também, aí colocando a gente, né? Se os Estados Unidos continuarem essa atuação também, nós vamos levar a guerra para dentro dos Estados Unidos. E as manifestações estudantis, as passeatas, isso era essa visão, essa leitura que eles realizavam, então, nesse sentido. E aí retoma aquela discussão, vamos adotar uma postura mais isolacionista, vamos ter uma postura mais amigável com a União Soviética, que era mais ou menos isso também, a crítica que nós tínhamos em relação à estratégia de contenção ao fim dos anos, no início dos anos 50, né? E aí, pessoal, alguns dados, né, como já tinha repetido para vocês, agora trazendo mais detalhes em relação aos Estados Unidos. A Guerra do Vietnã custou em vidas humanas, leia-se jovens soldados americanos, em torno de 57 a 58 mil. Alguns dados dizem que rondou mais ou menos em torno de 60 mil. Né? E aí, é claro, se a gente somar desaparecidos e feridos, as estimativas somaram mais de 300 mil. Imagine o impacto para a opinião pública norte-americana de jovens soldados norte-americanos, 18, 19, 20, 22, 24, 25 anos, retornando um saco preto para casa. Né? Então, isso tinha um impacto na opinião pública norte-americana muito grande, né? Que o Vietnã soube trabalhar bem nessa perspectiva. Outro ponto a destacar é que 23 mil oficiais voltaram aos Estados Unidos com alguma incapacidade grave, sem falar que 479 mil soldados
com algum transtorno de estresse pós-traumático. Então, as estimativas somaram mais de 300 mil, entre mortos, feridos, né, e desaparecidos. 23 mil voltaram com alguma incapacidade grave. E, de acordo com também esses dados, que eu estou lançando aqui para vocês, 479 mil soldados com algum transtorno de estresse pós-traumático, né? Abuso de álcool, abuso de drogas, né? E aí os estudos que apontam que entre 70 a 300 mil, dependendo da fonte consultada, né, começou então a abusar de drogas e álcool, né? Muito relativo também a essa ideia do transtorno pós-traumático, né? O estresse pós-traumático. Muitos suicídios aconteceram com frequência nos Estados Unidos, de pessoas que tiveram envolvidas diretamente com a guerra do Vietnã. E agora os custos, agora não em vidas humanas, né, mas os custos para os cofres norte-americanos. De acordo com um relatório oficial pelo Statistical Abstract of the United States, é uma publicação divulgada pelo Departamento de Censo dos Estados Unidos, estabeleceu, pessoal, a cifra de 352 bilhões de dólares. Repito, 352 bilhões de dólares foi o que o governo norte-americano disse que gastou na guerra do Vietnã. Vários economistas acreditam que, na realidade, esse valor foi 2 ou 3 vezes superior do que este apresentado pelo governo. Que, então, a cifra pode ter se aproximado no valor de 950 bilhões de dólares. Então, pessoal, aqueles críticos em relação à conduta e à estratégia de contenção norte-americana com esses gastos somados, fez muito sentido, né? Tanto em custos em vida quanto em orçamento, né? Então, isso levou a discussões futuras, tanto no Departamento de Estado, no Departamento de Defesa, em relação se a estratégia de contenção ela deveria prosseguir, se a estratégia de contenção levaria à vitória dos Estados Unidos frente à União Soviética, né? E aí também uma outra discussão que é muito válida, a partir principalmente da década de 70, vale a pena intervir? Em que situações os Estados Unidos devem intervir, né? E aí começou também discussões que vocês conhecem muito, e aí vai ser um pouco da estratégia durante o governo do Reagan. Na verdade, não vale a pena intervir, usar o nosso efetivo militar, porque a opinião pública norte-americana vai ser contra. Então, o que seria mais interessante? Treinarmos e armarmos os nossos inimigos dos nossos inimigos. Ou seja, vamos treinar, armar o inimigo do nosso inimigo. Que vocês devem se lembrar da frase que era dita durante o governo Reagan, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, vai ser um pouco da estratégia tática dos norte-americanos de armar e treinar o inimigo do nosso inimigo, do que se envolver diretamente. Basicamente, isso tem até um peso até hoje na história dos Estados Unidos em relação a quando ele quer promover insurreições, movimentos rebeldes dentro de respectivos países, né? Não se envolve diretamente, mas arma e treina soldados contra, como vocês conhecem, né? O caso do Afeganistão em 1979, né? Quando arma e treina soldados afegãos contra a União Soviética, né? E é claro, aquela questão, né? Certas regiões geoestratégicas, certos países, não vale a pena a morte de soldados norte-americanos, né? E as despesas orçamentárias. Vocês devem se lembrar também, nos anos 90, a questão de Ruanda, né, e da Somália, houve perda de soldados norte-americanos, houve preocupação da comunidade internacional de uma intervenção, entre aspas, humanitária. Até uma coisa interessante, né? Eu vi no Twitter, vocês já devem ter acompanhado essa discussão, qual é a cloroquina da sua área, né? Desculpe aqui falar sobre isso, né? E aí muitos disseram que a cloroquina da área de relações internacionais é intervenção humanitária, não tem nem... é uma enganação, um ledo engano, não sei se vocês concordam, né? E é interessante que, então, em Ruanda e Somália, os Estados Unidos não vão intervir. E aí vão perguntar para o Kissinger, no Manhattan Connection, por que vocês não vão intervir em Ruanda? Está havendo um massacre, né, um genocídio. Por que vocês não vão intervir na Somália?
E aí o Kissinger disse, com um realismo, um pragmatismo muito natural do Kissinger, deixa que se mate, não é problema nosso. Né? E algumas lições do ponto de vista militar para os Estados Unidos em relação à guerra do Vietnã. Primeira lição, você tem que conhecer bem o terreno antes de se envolver em um conflito bélico. Foi uma das lições que os Estados Unidos aprenderam de uma forma muito custosa, né? Tanto como acabei de dizer para vocês, do ponto de vista tanto humano quanto do ponto de vista orçamentário. Então, conhecer bem o terreno antes de se envolver em um conflito bélico. E isso é importante, pessoal, porque que os Estados Unidos, em diversos momentos, quando, entre aspas, vai fazer a cloroquina, a intervenção humanitária, vai ficar bombardeando do que ter, por exemplo, tropa terrestre, o uso de tropa terrestre, diminuindo então o efetivo de tropa terrestre. Né? Então, esse também é um aspecto muito importante. Bombardeia-se diversas vezes a região, né, ali escolhido, o ponto escolhido, né, mas não há boots on the ground, não é uso efetivo, né, da força terrestre, da força militar. Né? E as decisões da política externa norte-americana não seriam mais pautadas por questões militares, mas por questões mais técnicas. Isso também é um outro ponto importante. Outro ponto importante a ser sublinhado: na Guerra do Vietnã houve uma incompatibilidade dentro das ações, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista diplomático-político. Então, uma incompatibilidade, uma falta de sintonia entre objetivos políticos e objetivos militares. Na Guerra do Vietnã, os dois não caminharam juntos. Numa guerra, isso é fundamental, isso é crucial. Objetivos políticos e objetivos militares estarem caminhando conjuntamente. Se você quer levar o país adversário, o inimigo, à derrota, você tem que caminhar com objetivos políticos e objetivos militares bem sintonizados, porque você tem que levar o adversário, o inimigo, à rendição ou à negociação. E os Estados Unidos não caminharam juntos na Guerra do Vietnã, não houve sintonia entre objetivos políticos e objetivos militares. Né? E um outro ponto que eu acho importante, talvez vocês estejam também já refletindo a respeito desse aspecto, que eu acho que também é muito fundamental, mesmo com efetivo superior, armamento convencional, moderno e avançado, a guerra foi perdida no campo diplomático e na propaganda. Jovens americanos em saco pretos e diversas atrocidades cometidas pelo exército americano custaram caro, custaram caro para os Estados Unidos. Então, a derrota foi tanto no campo diplomático, quanto também na questão da propaganda. Então, veja como esses aspectos são cruciais em termos de relações internacionais, em termos de política externa, principalmente em envolvimento de questionamento. Então, foram observações iniciais para a gente refletir em relação à Guerra do Vietnã. Eu vou agora tratar de detalhes a respeito da Guerra do Vietnã, assim, de uma forma bastante geral, para depois eu ter uma preparação num press, para a gente ver mais alguns detalhes, e a gente assiste um vídeo, um documentário, de até 6, 7 minutos. Vamos lá, então, esmiuçar um pouquinho a Guerra do Vietnã. Qualquer dúvida, me perguntem. Então, a Guerra do Vietnã, como vocês sabem, foi um conflito armado que começou, na verdade, no ano de 1959 e terminou em 1975. As batalhas elas ocorreram nos territórios do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja. Então, as batalhas aconteceram praticamente nesses 4 países, e envolveram um efetivo militar norte-americano bastante alto, bastante elevado. Contexto histórico, pessoal. O Vietnã, como vocês sabem, foi colônia francesa e no final da Guerra de Indochina, 1946 a 1954, foi dividido em 2 países. Então, o Vietnã do Norte era comandado por Ho Chi Minh, possuindo orientação comunista pró-União Soviética, e o Vietnã do Sul, uma ditadura militar, passou a ser aliado dos Estados Unidos e, portanto, um sistema capitalista. Muito parecido com a questão da Coreia, Então, o Vietnã do Norte comunista, de orientação comunista, o Vietnã do Sul de sistema capitalista aliado dos Estados Unidos. Causas da guerra, pessoal.
A relação, então, entre os dois Vietnãs, em função, claro, das divergências políticas e ideológicas, era tensa já no final da década de 1950. Em 1959, já no final da década de 50, Vietcongues, guerrilheiros comunistas, com apoio de Ho Chi Minh e dos soviéticos, atacaram uma base norte-americana no Vietnã do Sul. E a partir, então, desse ataque, dessa base norte-americana no Vietnã do Sul, esse fato deu início à guerra. Então, entre 59 e 1964, o conflito restringiu-se ao Vietnã do Norte e do Sul. Então, os Estados Unidos armou o exército do Vietnã do Sul, treinou o exército do Vietnã do Sul, e a guerra ficou, então, entre Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. Então, os Estados Unidos e a União Soviética armaram e treinaram soldados dos seus respectivos aliados. Só que aí, no ano de 1964, começa, de fato, uma intervenção direta dos Estados Unidos. Eles resolvem entrar diretamente no conflito a partir já da gestão do que foi vice-presidente do presidente Kennedy, e que se tornou presidente dos Estados Unidos, o Lyndon Johnson, democrata. Então, ele começou a enviar soldados e armamentos de guerra. Soldados norte-americanos, como acabei de dizer, não conheciam muito bem o território, não conheciam bem o terreno. Vocês já devem ter lido Sun Tzu, A Arte da Guerra. Ele diz isso de uma forma bastante exaustiva no Arte da Guerra. Para você vencer batalhas, para você vencer uma guerra, você tem que conhecer bem o território, o terreno onde você vai lutar. Então, o território do Vietnã, do Camboja e de Laos era marcado por florestas tropicais fechadas em uma grande quantidade de chuvas. Os Vietcongues, como disse muito bem a Ana, na observação dela, utilizavam táticas de guerrilha, enquanto os norte-americanos empenhavam-se no uso de armamentos modernos, helicópteros e outros recursos. Então, um efetivo militar, um contingente militar muito superior, armamento convencional muito superior, mas mesmo assim, com as táticas de guerrilha, iam minando a motivação das tropas norte-americanas. A invasão norte-vietnamita, que é um momento também importante da guerra. No final da década de 60, era claro o fracasso da intervenção norte-americana, Ana já tinha dito isso também de uma forma muito clara, muito objetiva, não venceram num curto prazo, a guerra se estendeu, e mesmo com a tecnologia avançada, não conseguiu vencer a experiência dos Vietcongues. Para piorar a situação dos Estados Unidos, o exército vietnamita invadiu o Vietnã do Sul, tomando a embaixada dos Estados Unidos em Saigon. Vietnã do Sul e os Estados Unidos responderam com toda a força. E aí isso é considerado, então, o momento mais sangrento da guerra. O momento mais sangrento da guerra. Importante que chegamos, então, a um impasse nesse fronte militar, e aí inicia-se os protestos e o fim da guerra. Então, no começo da década de 70, 69, 70 e 71, protestos contra a guerra aconteciam em grande quantidade nos Estados Unidos. Jovens, grupos pacifistas e a população geral iam para as ruas e pediam saída dos Estados Unidos do conflito. E o retorno imediato das tropas. Nesse momento já eram milhares de soldados norte-americanos mortos no conflito, e a televisão mostrava cenas cruéis, violentas da guerra. Isso no imaginário coletivo norte-americano pesou também para as manifestações estudantis, passeatas continuarem com muita intensidade. Então, sem apoio popular e com derrotas seguidas, o governo americano aceita o Acordo de Paris, que previu o cessar-fogo em 1973. Em 75, ocorre a retirada total das tropas norte-americanas. É a vitória, então, do Vietnã do Norte, que depois anexa o Vietnã do Sul. Então, o Vietnã foi reunificado em 2 de julho de 76, sob o regime comunista aliado da União Soviética. Claro que o conflito deixou aspectos muito negativos para o Vietnã, além da questão dos mortos, muitos mutilados e feridos. A guerra arrasou campos agrícolas, destruiu casas e provocou prejuízos econômicos gravíssimos do Vietnã, que teve que praticamente se reconstruir sozinho, praticamente sozinho. Tudo bem, pessoal? Vamos então agora para o preze que eu montei para vocês, bem interessante, bem pontual, para a gente tratar com maiores detalhes em relação à Guerra do Vietnã. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Entenderam todos esses aspectos, esses pontos?
aula bem didática, né, para vocês entenderem, compreenderem o conflito da Guerra do Vietnã. Agora vamos então mais alguns dados importantes, informações importantes a respeito do conflito. Bom, então aqui, eu não mudei a data ali, depois eu tenho que alterar, editar isso aí. Vamos lá, então, só para vocês terem uma ideia, né, esmiuçar, né, o Vietnã é um país do Sudeste Asiático, situado no Mar da China Meridional, conhecido pelas praias, pelos rios, pelos pagodes budistas e pelas cidades movimentadas. Então é interessante, né? É um dos países mais visitados, tem um turismo assim bastante ativo, né? Tem uma colega da Universidade Federal de Santa Maria, professora de Direito, não é, Josélia, a professora Nina, ela teve a oportunidade, o privilégio de conhecer o Vietnã, né? Ela disse que é maravilhoso, né? Ela tirou várias fotos também do Vietnã, e aí ela contou para mim uma situação assim, me chamou a atenção, né? Que os túneis por onde andavam os Vietcongues, até hoje, né? Você pode fazer essa visita, né? E atravessá-los, né? E aí ela contou para mim que guia turístico disse o seguinte: eles passavam para cá, iam para o Laos, iam para o Camboja, pegavam armas, né, e assim continuava a guerra, né, mas que os soldados americanos não conseguiam entrar nesses túneis, né, porque muitos soldados norte-americanos com mais de 1,80 m, com mais de 90 quilos, né, não conseguiam andar nem caminhar nesses túneis para perseguir os soldados vietcongues, né? E aí isso me chamou muita atenção, né, em relação a esses túneis que eles atravessavam, né, praticamente os países e conseguiam ter acesso às armas, né? A capital é Hanoi, né? Moeda Dong, continente asiático e a língua oficial vietnamita, né? Interessante que, então, como eu acabei de dizer para vocês, o turismo é muito forte, né? E interessante que na década passada foi um dos países que mais cresceu, né, no mundo atual, né? Leide, desculpe, pessoal. Vamos prosseguir. Aqui, então, a mapa da expansão do exército norte-vietnamita em relação à Guerra do Vietnã, né? É interessante aqui vocês darem uma olhada nesse mapa, né? Entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, né? Que Saigon está praticamente na região sul do Vietnã do Sul, né? E a marcha, né, que foi essa grande ofensiva contra o Vietnã do Sul, contra os Estados Unidos, né, praticamente tomou de surpresa, tomou de espanto, né, o exército norte-americano. Há vários filmes que retratam essa estratégia, né, que foi muito bem feita e que levou ao momento mais sangrento da guerra, né. Aqui, né, uma das armas utilizadas pelo exército norte-americano, napalm, né, que é um conjunto de líquidos inflamáveis à base de gasolina gelificada, utilizado como armamento militar. O napalm é, na realidade, um agente espessante de tais líquidos, que, quando misturado com gasolina, transforma num gel pegajoso e incendiário, né? As armas cruéis utilizadas pelo exército norte-americano, né, contra a população, principalmente a população civil vietnamita, né? Uma coisa cruel utilizada pelo exército norte-americano, né? Eu trago aqui detalhes, vamos dar uma olhadinha. O napalm foi desenvolvido em 1942 durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, uma equipe de químicos da Universidade de Harvard, liderada por Louis Freezer. O nome napalm deriva do acrônimo dos seus componentes originais. Desculpem. Sais de alumínio co-precipitados dos ácidos naftênico e palmítico. Esses sais eram adicionados a substâncias inflamáveis para serem ogelificados. Então, um dos maiores problemas dos fluidos incendiários, como os usados nos lança-chamas, é que eles salpicam e escorrem muito facilmente devido à sua baixa viscosidade. Então, dos Estados Unidos descobriu-se que as sob a forma de gel aumentavam o alcance e a eficiência do lança-chamas. Então, no início da Segunda Guerra Mundial, para subter gasolina gelificada, era necessário usar borracha natural, a qual estava na altura, sob forte procura e com preço elevado. O napalm veio providenciar uma alternativa mais barata. Então, o napalm moderno é composto por benzeno, poliestireno e é conhecido por napalm X.
Então, a utilização da napalm foi utilizada em lança-chamas e bombas incendiárias pelos Estados Unidos e nações aliadas para aumentar a eficiência dos líquidos inflamáveis. Então, a substância é formulada para queimar a uma taxa específica e aderir aos materiais. Napalm é misturado com a gasolina gélida ou gelatinosa em diferentes proporções para alcançar este objetivo. Então, diversos lançadores foram desenvolvidos para seu uso, culminando nas armas lança-chamas utilizadas para atacar os exércitos vietnamitas no fim da década de 60. Também foi usado contra cidades e vilarejos de civis posteriormente, né? Na Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas bombardearam cidades do Japão com bombas incendiárias feitas com napalm, principalmente Tóquio, para quem estuda com maiores detalhes a Segunda Guerra Mundial, né, principalmente a Guerra no Pacífico. E esse tipo de armamento foi usado também pelas Forças Armadas dos Estados Unidos contra guerrilhas comunistas na Guerra Civil Grega, na Coreia, no Vietnã, Laos e Camboja durante a Guerra do Vietnã. O governo do México também utilizou napalm em 1960 contra a guerrilha de Guerreiro. A notícia também ter sido utilizada por Portugal nas antigas colônias de África, na chamada Guerra Colonial de 61 a 74, mas notadamente na Guiné-Bissau. Um outro efeito do napalm em bombas consiste na desoxigenação do ar envolvente e aumento da concentração de monóxido de carbono, os quais provocam asfixia. Então, uma outra utilização do napalm na Guerra do Vietnã consistiu na rápida abertura de clareiras para aterrissagem de helicópteros. Então, proibição do uso contra civis em 80, né, muito tardiamente. O uso de armas incendiárias, tais como napalm contra civis, foi proibido pelo protocolo 3º da Convenção. Proibições, restrições ao uso de certas armas convencionais que podem ser consideradas como excessivamente lesivas ou geradoras de efeitos indiscriminados. Convenção da ONU sobre armas convencionais. Entretanto, a Convenção não proíbe o uso de tais armas contra objetivos militares, desde que observadas precauções com vistas a evitar danos colaterais em populações ou bens civis. Então, lê-se nesse protocolo, 3º, né, o uso proibido contra populações civis, então podendo ser utilizado contra objetivos militares, né? Aqui uma foto emblemática, vocês já viram milhares de vezes, né? A foto símbolo do horror da Guerra do Vietnã, que mostra a garota Kim fugindo de um ataque. O fotógrafo Nick Wood ganhou um prêmio Pulitzer pela imagem, né? Ela foi alvo, então, do napalm, né? Aqui as crianças também vejam como que a guerra ela foi sendo vencida pelo Vietnã com o uso dessas imagens cruéis, violentas e brutais, né? Aqui, então, a jovem, né? Olha lá, então, a Kim Phuc, também conhecida como Kim Phuc, embaixadora da boa vontade da Unesco, entretanto é conhecida como a menina que apareceu numa foto da Guerra do Vietnã. Ela possuía cerca de 9 anos na época da imagem, em que fugia de sua aldeia, que estava sob bombardeio de napalm. Ela nasceu, então, em abril, 6 de abril de 63, 56 anos, né, quando eu fiz esse preze, né, hoje já está um pouco mais velha, né, Trang Bang, Vietnã, nacionalidade agora ela é canadense, né, casada com Pui Yuan Tuan desde 1992, filhos Stephen Pui e Thomas Pui, e ela recebeu alguns prêmios, né, a fonte Wikipédia, só para trazer aqui então uma foto dela atual, né, aqui na palme, causou no corpo dela, né, e aqui o livro dela, que ela recebeu diversos prêmios, né, quando ela escreveu esse romance autobiográfico, né. Então aqui também eu acho importante destacar para vocês os erros estratégicos dos americanos, né. Eles levaram então a questão da estratégia, a teoria do dominó, né. O Vietnã cair, os demais também iriam cair, né? Aqui algumas armas utilizadas pelo exército dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Então, o erro estratégico dos americanos, né? A luta do Vietnã era pela independência e autodeterminação, os Estados Unidos não entenderam isso, né? Muito que o Vietnã queria anexar o Vietnã do Sul era principalmente pela questão da independência e da autodeterminação, eles lutaram contra os franceses, agora lutavam contra os norte-americanos pela independência, pela autodeterminação. Um ponto que eu já tinha destacado para vocês, a estratégia militar, né, tinha chamado a atenção de vocês, deve levar então à rendição, né, à negociação, e não estava dissonante do objetivo político, a negociação, né.
3. Quanto mais a luta se prolongava, mais insatisfação da opinião pública norte-americana, evidentemente, em virtude das perdas, né? 4. A teoria do dominó foi mal direcionada na região da Ásia, né? Muito mal direcionada, e também os Estados Unidos não soube compreender bem o uso da guerrilha pelos Vietcongs contra a guerra convencional, né? Eles imaginavam que teria uma guerra convencional e não foi bem assim que ocorreu em relação à guerra do Vietnã. Então, esses seriam os erros estratégicos aqui ressaltados por mim em relação à guerra do Vietnã. Bom, pessoal, vamos então ao vídeo, um vídeo assim bastante assim explicativo, didático, né, para complementar tudo isso que eu acabei de ressaltar para vocês. Vamos lá então, pessoal. Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. Com o WorkOS da Monday.com ele fica simples. A Guerra do Vietnã foi uma batalha longa, custosa e decisiva entre o governo comunista do Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul e seu principal aliado, os Estados Unidos. O conflito começou na década de 1950, mas teve suas raízes no período colonial francês no século XIX. Ao final, as forças comunistas tomaram o controle do Vietnã do Sul em 1975 e um ano depois, o país foi unificado como República Socialista do Vietnã. A França impõe um sistema colonial sobre a Indochina, território formado por Vietnã, Laos e Camboja. Inspirado no comunismo soviético, o nacionalista Ho Chi Minh funda o Partido Comunista da Indochina. Após a ocupação japonesa, Ho Chi Minh lidera o Viet Minh para libertar o Vietnã do Japão e da França. O Japão derrota as autoridades francesas e declara a independência do Vietnã, Laos e Camboja. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra, a França reafirma sua autoridade sobre o Vietnã. Ho Chi Minh rejeita as autoridades francesas e inicia uma guerra de guerrilhas. O presidente Harry Truman afirma que os Estados Unidos ajudarão o Vietnã a libertar-se do comunismo. A China e a União Soviética reconhecem a República Democrática Comunista do Vietnã e ajudam a resistência comunista. As tropas francesas, com o apoio dos Estados Unidos, são humilhadas pelas forças de Viet Minh na Batalha de Dien Bien Phu. Os acordos de Genebra estabelecem o limite entre o Vietnã do Norte e do Sul, com o paralelo 17 como linha divisória. Ngo Dinh Diem emerge como líder do Sul e Ho Chi Minh lidera o Norte. No Sul, é formada a Frente Nacional para a Libertação, estabelecida pelos Estados Unidos como um braço armado do Norte e a denomina Vietcong. O presidente John F. Kennedy envia helicópteros e 400 boinas verdes ao Vietnã do Sul e autoriza operações secretas contra o Vietcong. Os Estados Unidos apoiam um golpe militar que assassina Ngo Dinh Diem. Semanas depois, Kennedy é assassinado e Lyndon B. Johnson assume a presidência. Após um suposto ataque vietnamita ao USS Maddox no Golfo de Tonkin, o Congresso dos Estados Unidos autoriza a intervenção das Forças Armadas. A União Soviética e a China aumentam seu apoio logístico e militar ao Vietnã do Norte. O presidente Johnson inicia uma campanha de bombardeios prolongados contra alvos no Vietnã do Norte e os fuzileiros navais entram no Vietnã. Enquanto protestos massivos contra a guerra são reprimidos nos Estados Unidos, o número de soldados do país no Vietnã aumenta para 500 mil.
Um assalto combinado entre os exércitos vietnamita e norte-vietnamita, a embaixada dos Estados Unidos, abala os funcionários e marca um ponto de inflexão na guerra. Após a vitória do republicano Richard Nixon nas eleições presidenciais do ano anterior, Ho Chi Minh morre de um ataque do coração. Entre 1969 e 1972, o governo Nixon reduz gradualmente a quantidade de forças dos Estados Unidos no Vietnã e começa a articular negociações secretas de paz em Paris. Após o assassinato de 4 manifestantes universitários em Ohio que protestavam contra a guerra, o Congresso dos Estados Unidos ordena o cessar da intervenção armada. O presidente Nixon assina os Acordos de Paz de Paris, que colocam fim à participação direta dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Após a renúncia de Nixon pelo caso Watergate, o presidente Gerald Ford descarta qualquer participação militar dos Estados Unidos no Vietnã. Vietnã do Norte e Vietnã do Sul se unificam formalmente como a República Socialista do Vietnã, sob um governo comunista. Pessoal, internacionalistas, vídeo bastante didático, né? Eu acho que trouxe à luz diversos elementos que eu já havia ressaltado e trouxe alguns elementos novos, né? Nessa análise, nessa aula bastante didática da Guerra do Vietnã. Vamos retomar aqui alguns pontos para a gente encerrar agora com a visão do autor Joseph Nye na obra Cooperação em Conflito nas Relações Internacionais. Então, diz o Nye que aproximadamente 2 décadas, 55 a 73, os Estados Unidos tentaram impedir o controle comunista do Vietnã ao custo de 58 mil vidas americanas, mais de 1 milhão de vidas vietnamitas, 600 bilhões de dólares e um tumulto interno que minou o apoio à própria política de contenção. Isso de acordo com Joseph Nye. Além de conter o comunismo do Vietnã do Sul, os Estados Unidos temiam que uma derrota pudesse enfraquecer a credibilidade de seus compromissos militares, mundiais e, assim, a contenção em outras partes do mundo. Claro, evidentemente, como o Nye aqui ressalta nesse ponto 2, a credibilidade norte-americana ficou em xeque a partir de então. Item 3. A Guerra do Vietnã começou com uma guerra civil entre esses dois governos, o governo sul-vietnamita opondo-se aos esforços do Vietnã do Norte de unificar o país. Então, com o apoio dos Estados Unidos, o Vietnã do Sul bloqueou um referendo sobre a reunificação que for aprovado em Genebra. Os Estados Unidos consideravam o conflito em termos de Guerra Fria como uma agressão do governo comunista contra um governo não comunista. O país temia que se o Vietnã do Sul caísse, outros governos não comunistas do Sudeste Asiático tombariam um após o outro como fileiras de dominós. O governo norte-vietnamita e seus aliados do Sul, Vietcong, consideravam a guerra como uma continuação da luta contra a França pela independência e autodeterminação. Depois de 15 anos de conflito, o envolvimento direto dos Estados Unidos terminou com a assinatura de um tratado de paz em Paris em 1973. E a guerra entre o Norte e o Sul continuou até que Hanoi conseguiu unificar o país em 1975. Pessoal, dúvidas, perguntas, questionamentos? Foi bem claro o objetivo na aula de hoje? Professor, eu tinha uma Pois não, Ana. pergunta. Claro. O senhor falou do papel da mídia, né? Eu queria saber com relação à mídia estrangeira, porque, pelo que eu li, eu estou fazendo um artigo sobre a mídia brasileira na Guerra do Vietnã. E daí, pelo que eu li, todas as reportagens eram passadas pelos Estados Unidos no começo, né? E eu queria saber se isso acontecia em outros lugares ou se era só no Brasil, enfim. Na realidade, a cobertura praticamente da Guerra do Vietnã foi feita por agências norte-americanas. Então, tudo que era reproduzido para o resto do mundo era pelas agências norte-americanas. Essa cobertura, de fato, você vê, né, Ana, que paradoxo, que ironia, né? Eles fazem a própria cobertura que noticiam para a própria população norte-americana e para o resto do mundo e estabelece dentro da opinião pública norte-americana uma crítica em relação a essa intervenção, a forma cruel, violenta, brutal,
né, principalmente o uso do napalm, entre outras práticas, né, que aconteceram durante a Guerra do Vietnã, que foram repudiadas, né, pela sociedade norte-americana, né, jovens universitários, intelectuais, grandes artistas, né, que ficaram contra, né, a Guerra do Vietnã. Então, vejam, a Guerra do Vietnã lá na Ásia, né, foi trazida para dentro dos Estados Unidos, e aí um embate interno muito forte, né, muito incisivo dentro dos Estados Unidos em relação à guerra. Mas grande parte da cobertura, Ana, eu posso dizer isso com grande propriedade, foi feita pelas agências norte-americanas. Né, foi feita pelas agências norte-americanas e praticamente os demais jornais do mundo reproduziam, né, essa visão norte-americana em relação ao conflito. Certo? Eu quis trazer para vocês, não seja por isso, Ana. Guilherme, obrigado. Eu quis trazer para vocês alguns elementos que eu acho importantes em relação à guerra, nessa perspectiva da guerra ser trazida para os Estados Unidos, de como jovens universitários, artistas, intelectuais, movimentos sociais, a própria imprensa começou a colocar em xeque a credibilidade dos Estados Unidos na guerra, a questão da estratégia de contenção, as críticas em relação à estratégia de contenção foram reavivadas, né? E novamente se instalou um receio. Vamos vencer essa guerra contra a União Soviética? Será que temos condições de vencer essa guerra em relação à União Soviética? Será que essa continuação de intervenções em relação a determinadas regiões geoestratégicas não vão levar à falência do nosso próprio orçamento dos Estados Unidos? Então, essa discussão interna e esses questionamentos internos colocam algumas situações em xeque, né? E aí, pessoal, vocês conseguem visualizar isso na atualidade, né? A forma dos Estados Unidos intervir indiretamente é treinar e armar soldados naquela região que há interesse direto dos Estados Unidos, né? Treinar e armar, né? Normalmente agentes da CIA ou entre outras instituições norte-americanas que fazem esse tipo de prática, né? E essa ideia que eu acabei de dizer para vocês, que foi uma característica da gestão Reagan, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então não há intervenção direta dos Estados Unidos, mas a gente arma e treina, né, os soldados daquela região em relação àquilo que nós queremos causar, uma certa insurreição, uma certa rebelião, né? E isso é um elemento muito importante de como os Estados Unidos vão começar a atuar em relação, principalmente, às suas, entre aspas, intervenções ou formas, né, de apoio e endosso, né, a movimentos de insurreição, de rebeldia em relação ao governo local. Né? Então, é ledo engano, por exemplo, em relação à questão da Ucrânia, né, que é um dos temas mais discutidos, tratados hoje em relações internacionais nas 2-3 últimas semanas, né, que há uma possibilidade dos Estados Unidos intervir diretamente no caso ucraniano. Né? De fato, como aconteceu também em relação à Síria, é armar e treinar, né? Principalmente armar determinados grupos, né? Então é nesse sentido que a gente pode visualizar o impacto da Guerra do Vietnã, né, principalmente nas decisões, tomada de decisões de política externa e ações militares dos Estados Unidos no mundo, né, no globo. Certo, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida, algum questionamento? Não? Pessoal, vamos lá, vamos escrever um artigo, a prova já está disponível para vocês, encaminhei na semana passada para vocês. Fiz uma aula bastante assim, objetiva, bastante direta, né, como tem que ser. Né? Já encerro, então, a gravação da aula a partir de agora. Agradecer a todos vocês, desejar uma excelente semana. Hoje, praticamente, a aula foi particular, né?